voltamos a apresentar Estação Cultura. Agora 12:19. O livro Princesa de Gelo, uma publicação da Modo Editora, retrata a adolescência, aquela efervescência de dúvidas, desejos, encantos e desencantos. Princesa de Gelo é o livro de estreia de Tayane Gaspar. A Tayane está na linha com a Estação Cultura e a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro agora. Tayane, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Tudo bem? Tudo. Você estreou na literatura bem jovem, né? Quantos anos você tem? Então, eu fiz 20 e publiquei aos 19. Quer dizer, bem... Mas você começou a escrever esse livro antes ainda, né? Muito antes, eu tinha 14 anos. Nossa. Como é que nasceu a ideia de escrever o livro? Eram situações que você vivia, que você via alguns amigos? Como é que as situações foram aparecendo para você? Então, a questão de escrever sempre foi um hábito para mim. Então, era uma coisa muito normal escrever todos os dias e tudo mais. Mas a ideia mesmo do livro surgiu com observação. Eu sempre fui muito sozinha no colégio, então eu observava os meus amigos, passar por essa transição mesmo, né, de adolescente. E eu achava aquilo muito legal, porque cada um encarava de uma forma. E eu queria que a forma que eu encarei, assim, a minha adolescência, fosse eterna. Porque eu era muito mais madura, assim, naquela época, pro pessoal da minha idade. Sim. Então eu comecei a observar, aí surgiu uma ideia, aí surgiu outra, até o dia que eu realmente parei para escrever e falei, não, a ideia é legal, eu tenho tempo, então vamos botar a mão na massa, vamos fazer. E aí surgiu o primeiro capítulo, né? Só que quando eu mostrei para as pessoas, elas gostaram tanto que queriam a continuação. Aquilo só era pouco, né? É. Para todo mundo queria mais, queria saber o que ia acontecer depois. Claro que eu não vou querer que você conte a história do livro, porque não tem graça. Quem quiser conhecer o livro vai ter que comprar o livro para poder conhecer direitinho qual é a história. Mas assim, uma ideia geral, o que acontece? Quem é a Princesa de Gelo? O que acontece com a Princesa de Gelo? Então, a Princesa de Gelo é uma adolescente que está por volta de uns 18 anos e está terminando o colégio. E ela tem toda a amplificação, né, de sentimentos que a gente tem na adolescência, aquele mundo caótico, o extremismo que a gente nunca gosta pouco, sempre gosta muito ou não gosta de jeito nenhum. E ela não consegue encarar essa transição. Ela se sente um pouco perdida, ela não consegue se conectar às pessoas que estão à volta dela, e ela tenta cometer suicídio como uma forma de se libertar dessas dúvidas. Até que um rapaz a encontra. E ele tem a mesma idade, se conhece assim de corredor, no colégio, e ele fica curioso, como é que uma pessoa, né, tão nova já tentou acabar com a vida. E ele fica curioso. E por essa curiosidade de conhecer alguém misterioso, sabe, de querer desvendar os segredos dessa personagem, ele acaba se envolvendo com ela, de uma forma mútua, deles dois aprenderem. E essa forma que ele encontra é pedindo ajuda numa matéria que ele está indo muito mal. E conforme eles vão aprendendo a matéria, eles também vão aprendendo algumas lições de vida, que um divide com o outro. Muito lindinho, porque ele descobriu, né, um jeito de fazer ela encontrar ali um sentido para as coisas, né? Muito, muito bonitinho, muito lindinha a história mesmo. E aí o pessoal que começou a ler não conseguia largar mais. Não, e graças a Deus, né, porque senão teria parado no primeiro capítulo e eu acabei tendo a responsabilidade de escrever um capítulo por semana. Uau! Que loucura! Era igual uma novela mesmo, o pessoal assistia, aí você tinha que terminar o capítulo de uma forma que a pessoa fosse voltar na semana seguinte. Sim, tinha que deixar aquele suspense, né? Então foi uma construção muito bacana, que foi muito dinâmica, foi muito rápido, por incrível que pareça. Eu escrevi o livro todo em 3 meses. E foi assim, muito gostoso, foi uma coisa que eu não percebi, que não teve esforço, foi uma coisa assim, natural, foi muito boa de fazer. Muito legal. Agora, esse foi o primeiro, esse foi sua estreia. Isso. Você pensa em escrever um outro livro, não sei, de repente até uma continuação, né? Alguma outra coisa que acontece com a Princesa de Gelo, depois que ela cresce, talvez, né? Engraçado. Todo mundo pergunta. Ah, é? Todo mundo que lê, então, diz que sente um vazio no final, fica, não tem que ter uma continuação.
Mas, assim, do jeito que acabou a história, eu não vejo como, assim, continuar. Eu recebi propostas. E quem sabe mais pra frente, né? Pois é, né? De repente, porque isso acontece, né? Com quem gosta, né? De ler, a pessoa lê e se envolve com aqueles personagens, depois dá uma saudade, né? A gente fica com saudade dos personagens. Eles conviveram com a gente um tempão, né? Pois é, e do nada some? Como? Pois é, não pode. A gente aprende a conviver, a entender, né? Entender os defeitos e admirar as qualidades. Quer dizer, eles são ali quase nossos amigos, né? E aí, de repente, eles vão embora. Essa é uma possibilidade que eu não descarto. Muito fazer bom. uma continuação. Muito bom, muito legal. Bom, mas você não pensa, talvez, né? Não descarta, mas pode ser que você escreva uma continuação ou não, mas você pode partir para outras histórias também. Você tem outras histórias na sua cabeça? Tem, sim. Eu estou escrevendo um romance, meio ficção científica, só que esse está meio demorado. Vem desde 2009, é mais compridinho e está dando muito trabalho. Ainda não consigo terminar, mas eu acho que talvez para o ano que vem ele vai já estar publicado e caminhado. E eu estou gostando muito desse romance assim, mais maduro, mais para adulto. Eu acho que é um mercado que cresceu muito e eu queria também arriscar. Mas por enquanto está só na ideia mesmo. Esse que está em andamento é mais ficção científica. Mas tem um pouquinho de romance, né? Porque todo mundo gosta. Para esse, por exemplo, no Princesa de Gelo, você falou que você usou muito do que você observava, né? Do que você via ali à sua volta acontecendo com conhecidos, amigos e tal. Nesse de ficção científica, o que te impulsionou? O que fez você optar por esse tema? O que te inspirou a escrever sobre esse assunto? Então, o tema desse é guerra. Eu sempre gostei muito da Segunda Guerra. Aqui em casa, minha família gosta, estuda a Segunda Guerra. E eu vi um documentário muito bacana, em 2009, e adorei. Falei, nossa, eu quero escrever um livro sobre guerra. Só que já tem livros tão bons, né, sobre guerra, até de sobreviventes, que eu nunca consegui chegar ao mesmo nível. Eu acho que já está saturado esse mercado. Então eu criei uma guerra minha, porque aí eu vou poder falar à vontade. Então é bem ficção científica sobre a Terceira Guerra Mundial. E o cenário, assim, não é tanto a guerra, é no caso as transformações que uma família sofre durante e após a guerra, né? É meio que uma comparação e uma crítica aí à violência, né? Muito interessante. Bom, como é que as pessoas podem saber mais sobre você e sobre o Princesa de Gelo também, Tayane? Então, nas redes sociais a gente tem a page, né? A fanpage do livro, que é facebook.com/livro Princesa de Gelo. Tem também no site da editora, que é www.modaeditora.com.br. Aí tem a descrição da obra, onde você pode encontrar, qual é o objetivo da obra, como é que ela está no mercado. Muito interessante. E aí as pessoas vão poder saber um pouquinho mais sobre você também. Isso. Muito bem. Então aí as dicas. Olha, Tayane, muito sucesso na sua carreira. Mais sucesso ainda para Princesa de Gelo e para esse novo que você está escrevendo aí. Bom trabalho, que 2013 seja um ano especial para você. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, foi um prazer. O prazer foi meu, obrigada a você. Tchau, Tayane. Tchau. Eu conversei com a Tayane Gaspar, ela é a jovem autora do livro Princesa de Gelo, da Modo Editora, que é voltado para o público juvenil. Agora, 12:28.